Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é as origens estelares, as sementes estelares. Não tem tanto vídeo ou tanto conhecimento sobre esse assunto de uma forma pública no YouTube, pelo menos em português, que eu saiba. Por isso que eu quis trazer, né, intuída pela espiritualidade, sempre um vídeo que falasse sobre as sementes estelares, explicasse quem são, que são, de uma forma breve e fizesse a leitura com as opções para você realmente ter esse conhecimento, se você é uma semente estelar encarnada, em missão nesse plano, e eventualmente para você se achar num contexto, né, de muitas vezes de não conseguir ter uma adaptação social ou familiar ou ter tido na adolescência, na infância, por ser bastante diferente da família, do contexto familiar. Semente estelar geralmente encarna em famílias kármicas, tá? Pode encarnar numa família bem equilibrada? Pode acontecer, mas é raro. Geralmente escolhe contextos bem desafiadores para superar todas as limitações e, de fato, cumprir sua missão evolutiva nesse plano. Muitos se esquecem da origem estelar, porque a partir do momento que entra na barreira de frequência da Terra, especialmente agora houve uma relativização, né? Houve um afrouxamento do que seria a barreira de frequência, mas antes era muito intenso, perde a comunicação com as origens estelares e as memórias das outras vidas, tá? Fora desse planeta, ok? Então, existem muitas dimensões, muitas frequências, alguns até em muitos universos, querendo acreditar nisso ou não, né? Porque o que acontece? O ser humano está limitado por uma realidade tridimensional, onde ele enxerga no máximo 5% do que existe ao redor dele, e ele acha que sabe o que é realidade. Então eu fico muito impressionada com uma arrogância de algumas pessoas que vêm no canal falar que existem coisas muito fantasiosas, muito delirantes, fora da realidade, como se a pessoa tivesse condição de saber o que é realidade, pelo menos fora do contexto kármico e limitado que ela vive. Não quer dizer que é a única realidade. Cada qual tem, né? Cada mente é um universo próprio e existe uma realidade correspondente com aquilo que tem se carregado nessa ou em outras vidas. Então é diametralmente oposto e muitas vezes diferente mesmo os graus de manifestação do que seria real, de acordo com o conhecimento, com a consciência expandida, com a capacidade de conexão da pessoa. Então, assim, é só os muito arrogantes e muito desprovidos de conhecimento, ignorantes, que acham que sabe mais do que qualquer outra pessoa, inclusive aquela pessoa que estuda, se espiritualiza, se aprofunda, e até mesmo de grandes, né, iluminados, de grandes seres elevados que já encarnaram nesse planeta, até no contexto científico, tais como Tesla, o Einstein, enfim, tantos outros seres especiais que trouxeram toda uma abertura de consciência no que tange a muita coisa além, né, do que a nossa vã filosofia é capaz de perceber. Certo? As sementes estelares, elas são consciências extraterrestres encarnadas no planeta. Muito tem da primeira onda, segunda onda, terceira onda, tá? E sucessivamente, recentemente está encarnando muito as crianças cristais, as crianças arco-íris, enfim, toda uma gama de novas consciências que não são desse plano, para elevação da frequência da Terra, para que haja atenuação do karma coletivo da Terra, tanto para evitar a questão da Terceira Guerra Mundial antigamente, quanto que para realmente colocar a Terra em condições de evolução e exercitar toda essa transição, haver um despertar dessas consciências, né, durante a vida, durante as vidas nesse plano, para ancorar toda uma inteligência que não existe ainda no mundo material, toda uma consciência, uma expansão de consciência que não existe ainda nesse plano. Então é tudo novo, tudo mesmo fora da caixa, porque senão não precisaria vir um extraterrestre feliz lá de um planeta, de uma estrela, de um universo super elevado, super desenvolvido, para encarnar num planeta
como a Terra, com tanta dificuldade, com tanto desafio, com tanta violência, tá? Então existe tudo isso, e aquela situação, o Hélio Couto mesmo fala, você pode estar caminhando com um extraterrestre do seu lado no metrô e não saber, é muito isso, as consciências estelares, elas são extraterrestres encarnados, de origens planetárias e do sistema solar e fora dele, desse universo e fora dele. Esse universo é apenas um universo, existem 7 super universos, esse é apenas um menor universo que existe no nosso super universo, tá? E que se divide e subdivide-se e se desdobra em 144 super universos. Então, existe muito além, existe bilhões de galáxias, existem, sabe, bilhões de sistemas solares, existem muita coisa. Eu sempre recomendo, super recomendo o livro de Urântia para quem quer obter um conhecimento de uma fonte segura sobre questões assim, que tudo bem, que já houve toda uma movimentação diferente ali, uma transformação, uma expansão, porque o livro de Urântia foi canalizado já tem mais de 100 anos. De todo modo, é uma literatura muito fidedigna com relação aos universos, como a coisa realmente funciona, enfim. E além de tantos outros, o Hélio Couto traz muito conhecimento, seja no livro de Atom, seja nas palestras, tá? Muito necessário. Eu assisti recentemente o Sexto Degrau, de novo, e é muito pertinente as palestras e o conteúdo que ele traz. Então, você precisa buscar conhecimento para que você tenha liberdade, tá? Inclusive, recuperação das memórias de quem você de fato é, que eventualmente você está vivendo numa condição de muita restrição nesse plano, de muita escassez em muitos níveis, sem nem saber da origem que você tem, da sua família estelar, e que eventualmente você pode se conectar, né, com essa esfera de luz superior e realmente se conectar com seu mestre estelar, com a sua família estelar, com a sua família de alma, e realmente ter uma grande expansão de abertura de caminho, de consciência, de clareza, porque tudo é construído dentro, nós somos o universo, nós somos a potência, e é preciso lidar com isso, aprender a operar dentro do nosso sistema, grandes limpezas kármicas, porque nos carregamos de antimatéria quando descemos para esse planeta e encarnamos e vivenciamos, experienciamos coisas muito delicadas, né, que envolve questões pesadas, então, que acaba criando todo um núcleo de karma, tá? Brevemente eu farei vídeos sobre karma e dharma, porque tem a solicitação, as questões das almas gêmeas, que as pessoas sempre querem, literatura não existe, eu preciso parar e escrever livros sobre o assunto, tá? Porque da forma que eu canalizei, eu não conheço ninguém que tenha essa maestria nesse assunto, e é porque a espiritualidade trouxe, eu só sou instrumento, tá? Então não é nenhum tipo de arrogância nem nada, é fato, né? As sementes estelares, normalmente elas são consciências que elas têm dificuldade de seguir as regras do sistema tridimensional, que questionam muito, eram crianças muito questionadoras, muitas vezes eram crianças que não se adaptavam muito bem, seja ao meio escolar, seja ao meio familiar, justamente por ter ideias avançadas sobre as coisas, muitas vezes têm dons, né? De conexão, telepatia, de visão, clarividência, clareaudiência, tá? São sensitivos, enfim, diversos tipos de dons carregam justamente para poder sintonizar, né? Quebrar essa barreira de frequência e sintonizar com os seres, né, ascendidos, os seres que estão fora desse plano, seres seja da estrela de origem ou que possui conexão fora desse plano, tanto para proteção pessoal quanto para instituir um novo trabalho, um novo campo de trabalho aqui nesse plano. Só que, por óbvio, que não se lembram da sua origem, então pode ter adolescências complicadas, né? Início da vida adulta complicada, pode desenvolver tendências para vícios por conta de desequilíbrio emocional, pode ter muitos problemas, inclusive psicológicos, que são categorizados até como psiquiátricos, mas que não tem a ver com patologia e sim muito com esse outro sistema operando de consciência, de nível de inteligência e
para o qual existiria a necessidade de ter uma educação adequada. Então, são pessoas que acabam voltando-se para a espiritualidade em algum momento, seja por algum tipo de perda ou bloqueio na vida, porque justamente quando a gente não vai por amor, a gente vai pela dor, porque a gente veio aqui em missão, tá? Então, são pessoas que têm uma origem que não é da Terra, estão na Terra, mas não são dela, e aí precisam ter essa busca muito intensa da onde tem sintonia e de desbloquear essa reconexão, seja com a família estelar, seja com os seres de luz, que o amam incondicionalmente para exercitar o trabalho e para iniciar o processo ascensional, tá? Então, são pessoas com dons especiais e com capacidade de superação de realidades muito densas e difíceis. São pessoas que transmutam muito energia, portanto, são muito empatas, acabam absorvendo muita energia do externo e enquanto não aprende a trabalhar a questão da energia, pode até ter surto, pode até incorporar eventualmente Egum, Quiumba, enfim, pode ter surto até de ordem psiquiátrica e psicótica ou problemas emocionais sérios e psicológicos por conta desse acúmulo de energia densa que acabam absorvendo do meio para transmutar. Então, existe toda uma necessidade de aprender a fazer um trabalho energético, a proteção energética, um trabalho de reconexão com a mônada, com a família estelar, com o mestre estelar e consigo mesmo, com a sua própria divina presença eu sou, e com as suas partes, né, que sejam aquelas que já estejam ascensionadas ou aquelas que estão mais elevadas, para que possam trazer todo um amparo, digamos assim, porque a verdadeira família de uma semente estelar, ela não está na Terra, então assim, ela coexiste, coabita com a família humana, mas ela não se encaixa naquele núcleo de uma forma tão profunda, ela passa a vida tentando se encaixar nos esquemas, tentando se encaixar também na sociedade, no sistema, são os rebeldes, digamos assim, que questionam muito o sistema, porque não faz sentido a forma que o sistema humano opera, tá? Então, tendem a passar por bastante contexto kármico pesado, atrair eventos e situações difíceis, notadamente aquelas que tiram o poder pessoal. Então, geralmente trazem contrato de servidão, contrato de escravidão, contrato, sabe, pacto de fidelidade, muitas questões relacionadas a implante, chip, para justamente ter um desafio maior na retomada do poder pessoal, tá? Então, tudo é combinado pela própria alma, então o contexto kármico mais difícil, que muitas vezes até acaba tendo violência de algum nível, seja psicológica, abuso verbal, psicológico, emocional, até muitas vezes de cunho sexual, tá? Manifestam situações bem desafiadoras, que é justamente para passar e aprender o amor incondicional por um espaço de perdão, tá? De bastante sofrimento. Então, se esquecem de onde vieram, né? E aí, em algum momento, vai se reconectar com uma fonte energética superior, que vai lhe trazer as memórias, e vai, seja por meio de meditação profunda, seja por meio de ritual de expansão de consciência, ou seja por meio de algum mentor espiritual que venha encarnado ou não, que venha lhe trazer o despertar para essa questão e para sua real natureza. Aí as coisas começam a se encaixar, toda a dificuldade, todo o inconformismo com as situações que existem no planeta Terra, toda a forma especial de ser. Tem algumas que são extremamente amorosas, outras já são extremamente arredias, porque não se adaptam ao contexto social, ao convívio social, por conta de ter uma energia, uma forma de operar muito mais elevada e sutil. Tá? Então, elas se manifestam em vários contextos, notadamente no contexto de, muitas vezes, ser chamado por um despertar profundo, a partir de um centro de estar condicionado e até adaptado a um sistema, porém, em algum evento de grande ruptura, ou mesmo um despertar espontâneo, eles colocam com interesse metafísico e extrafísico, tá? Aos assuntos que lhe conectam com essa coisa que é fora desse plano,
fora desse planeta, fora desse sistema e se acham lindamente. A partir daí começa a se desenvolver e recuperar consciência, recuperar poder, e aí as coisas, recuperar também a autonomia, tá? Existem muitos contextos de magia que envolvem as sementes estelares, o contexto de violência, o contexto de tentativa de dominação e de abuso de todos os tipos, inclusive espiritual, tá? Justamente para enquadrá-las no sistema que voga aqui na terceira dimensão e aqui na barreira de frequência na Terra, em todas as dimensões. Só esse planeta tem 12 dimensões, entende? A coisa ela é muito maior do que as pessoas querem imaginar. A partir do momento que a pessoa tiver disposição para o estudo focado, o autoconhecimento, a reconexão com os portais internos, que existem, todos carregamos dentro os portais, para todas as dimensões, inferiores e superiores, e todas as memórias de todas as nossas existências, dentro, fora desse plano, dentro desse universo, fora desse universo, tá? Somos desdobramentos, existe no mínimo 144 fractais de alma, de uma mesma, né, mônada original, tá? De uma mesma célula que seria original, tá? E aí existe também as questões, né, da família de alma, mas a partir disso existe toda a nossa origem, ou que a gente se recorda, que pode ser, nem ser a origem primeva, mas o que seria de mais próximo de vida do planeta Terra antes da gente mergulhar aqui na densidade que tivemos em alguma estrela, em algum planeta, porque existe vida no universo e vida em abundância, né? O ser humano ele não consegue provar a existência da vida porque ela existe em planos mais sutis, tá? Então, assim, pode ter, né, tipo, um telescópio, pode ir até lá e não conseguir encontrar nada. Por quê? Porque a vida existe ali naquela mesma localidade, mas num plano mais sutil, cuja visão humana não alcança. Assim como nós aqui, nós estamos nessa terra, nessa dimensão, 5% do que existe aqui a gente consegue perceber com o nosso olhar humano. Existe toda uma outra vida, um outro contexto em dimensões mais sutis aqui mesmo, tá? Então, assim, é tudo questão de busca espiritual, é tudo questão de desenvolvimento de autoconhecimento, tudo é questão de realmente entender como o universo funciona para não se perder, tá? Porque existe toda uma necessidade de ter consciência, expandir a consciência, para saber como se movimentar em qualquer circunstância. As sementes estelares, elas têm muita empatia, elas absorvem muita energia, elas passam por processos às vezes físicos, às vezes emocionais, às vezes psicológicos, por conta desse acúmulo de energia. Elas sentem muita coisa, ou elas veem muita coisa, ou elas assimilam muita coisa, elas carregam muita dor e sofrimento enquanto não aprende a descarregar energia, transmutar essa energia, porque elas absorvem o entorno, então elas funcionam como se fosse um motor gerador de energia para a transmutação, porém é preciso saber operar a partir do momento e proteger a própria energia até de transmutação de toda essa energia acumulada negativa, porque senão surta, senão fica mal, fica com depressão, tem síndrome do pânico, tem diversas patologias que elas não são de ordem física, e sim energética e espiritual, tá? Então é bem interessante o tema, pesquise sobre, para que você tenha mais clareza e identifique, tá? O sinal maior é porque existe toda uma gama de sementes estelares que se manifestam de forma diferente. É o se observar, é o entender, essa busca interna mesmo, se reconectar, porque existe toda uma gama de seres extraterrestres encarnados aqui para justamente trazer esse aumento de frequência da Terra, de vibração da Terra e transformação de um planeta de expiação para um planeta de regeneração, que é algo lento e gradual que deve ser construído por nós. Muitos encarnaram a pedido de Arcanjo Miguel, que muitos se predispuseram a encarnar a pedido de Arcanjo Miguel, porque havia necessidade de aumentar, diminuir o karma coletivo da Terra e aumentar a frequência de vibração da Terra. Então, né, muitos vieram em missão, e aí o que é importante? Reconectar-se com a fonte para essa busca
interna das suas reais origens, porque aí você se acha e segue livre e feliz, inclusive de autocobrança, de negação do próprio poder, ou de necessidade, ou de uma busca de se enquadrar, ou de ser reconhecido num sistema do qual você não faz parte. Assume sua real natureza, faz o seu trabalho lindo, tá? Fica se quiser, acende se quiser, aí age a partir de um centro de consciência e liberdade. Vamos lá? Para as opções, para você ver se você é semente estelar ou não e quais são as características primordiais. Coraçãozinho de ametista, primeira opção. Segunda opção, geodo de ametista. Terceira opção, obelisco de ágata. Quarta opção, drusa de ametista, que eu amo. Pode escolher mais de uma, né? Seja por aprendizado, seja por... Primeira opção, coraçãozinho de ametista, não é isso? Isso. Segunda opção, geodo de ágata. Se eu invertir, peço perdão. Terceira opção, obelisco de ametista. E quarta opção, drusa de ametista. Certo? Então, vamos começar com essa que eu coloquei como... primeira? Ai, gente, me deu uma confusão agora. Vamos colocar essa como primeira, tá? Desculpa aí, porque eu me empolgo com a conversa, com os assuntos, com as energias. Vamos lá. Quem são as pessoas que escolheram essa opção? Geodo de ágata. Acho que o coraçãozinho de ametista era a primeira, né? Mas tá bom. Geodo de ágata. O que essas pessoas precisam saber? Quem são? O que carrega na energia? O que precisa trabalhar? Família de alma. Chame a sua tribo. Você não está sozinho. Então, com certeza, você é uma consciência encarnada aqui, tá? Tem muita energia de Órion e de Sirius. Siriana e de Órion. Então, aqui existe toda uma família de alma que pode te auxiliar nos seus processos. Como existe mais de uma energia coletiva, tá muito forte a energia de Sírios, tá? Tem muitos sirianos, mas também tem de Órion aqui. Então, assim, você não tem consciência ou ainda não teve com tanta maestria. Então, busque contato com a sua família de alma, chame a sua tribo, para você ter o auxílio, mesmo que você não tenha o contato fisicamente, eles vão te auxiliar a vencer desafios nessa frequência, a te dar proteção também, porque como eles estão desencarnados, eles têm uma visão maior dos desafios que você enfrenta em todos os âmbitos, tá? Como eu disse, existe muito mais coisas acontecendo do que os seus olhos podem ver, então a gente necessita de muita proteção aqui nesse plano. É bastante delicada a nossa passagem aqui, e quem tem ancestralidade estelar é mais perseguido, tá? Pelo negativo, ok? Olha só, mulher guerreira. O que você está esperando para responder ao chamado? Muita energia de Arcanjo Miguel e Lei de Fé, que é o complemento divino, muitos sirianos aqui, tá? Busque o seu templo interior para você se conectar, seja com a sua família de alma, seja com a sua família estelar. Devoção, sintonize o portal que existe no seu coração, que você vai acessar a sua origem estelar, ok? Então, só que existe uma necessidade de um despertar mais profundo, existe tá muito aterrado ainda, tá muito num despertar ainda que é princípio de um despertar, tá? Certo? É preciso ter aumentos de energia, de graduação de frequência, tá? O novo caminho, integração, porque aí você vai conseguir se elevar e se reconectar com você mesmo em outras frequências, tá? Transformação, existe toda uma necessidade também de cura celular, troca de DNA, para poder se libertar de DNA de ancestralidade humana, e também processos de cura profundo, tá? Eu trabalho com isso nas minhas curas, com o xamanismo angelical, tá? A espiritualidade faz esse tipo de troca, o meu DNA foi trocado várias vezes. O que você está esperando para atender o chamado da sua jornada? E muito dela é de volta para casa, né? Realmente de volta para casa, de volta para o lar,
tá? Conselho da luz, muitos aqui já têm partes ascensionadas, que inclusive algumas delas são mestres, tá? Mestres ascensos, tá? Divina orquestração, ou outros têm mentores que são mestres ascensionados também, tá? Divina orquestração, conselho da luz, tá? Aquela coisa que está subentendida, você realmente precisa buscar a reconexão para que você tenha a clareza de quem exatamente você é, de quem você tem de conexão superior, que são pessoas muito elevadas. Aqui temos o Cristo, El Moria, temos Mãe Maria, tá? Temos Buda Gautama, temos vários mestres ascensionados aqui, tá? Então é muito importante. A idade da luz, tá? Você deve buscar treinamento em todas as suas linhas do tempo, para você aprender a integrar todas as suas linhas do tempo e conseguir ascensionar. E Mintakan, longe de casa, saudade de casa. Os trabalhadores da luz originais, muitos da primeira onda, tá? Muitos da primeira onda, alguns da segunda onda. Então, você tem muita saudade de casa. Ana, a avó de Jesus, encontrando a luz, as suas fundações reais, o plano divino, para realmente entender o que você está fazendo aqui, para que você veio. E os guardiões da terra, você não está sozinho. Antigos ancestrais estão atrás de você, te dando suporte, por mais difícil que seja a sua realidade, tá? Então, é muito importante acessar o seu registro akáshico. Aqui virão informações primordiais e essenciais ao seu desenvolvimento. A sua guiança é divinamente guiada. Então, é preciso sair desse espaço aqui meio cinzento e ter clareza de quem você é e qual é o seu trabalho aqui, tá? A leitura de registros, eu trabalho com isso, tem várias pessoas que trabalham com isso, é só entrar em contato por e-mail. E simplesmente diga sim, mas muito necessidade de meditação, de reconexão, de entender que todos estão à sua disposição para você iniciar um contato e um trabalho, tá? Desde que você realmente silencie, busque, realize práticas meditativas, práticas de expansão da consciência, orações e decretos para te colocar nessa vibração elevada, tá? Está todo mundo junto. Questões que você descobre intuitivamente, porque por ressonância você capta aquilo, todo o conhecimento da sua tribo de alma. Tribo de alma. Então, assim, realmente você não está sozinho. Agora, a questão toda, ela está muito ligada a realmente você estar lidando ainda com padrões ancestrais, precisando de cura e reescrever o seu futuro, então justamente de outras vidas que você já teve de negativada ou de situações que você se diminuiu muito para poder caber no mundo do outro, ou que você realmente está resistindo a ver a verdade sobre quem você é, né? Por que você está diminuindo a sua luz para poder ser aceito? Algo basicamente assim, tá? Então, isso já vem de outras vidas, muito vem por medo de retaliação, medo de sofrer, tá? Então, é como se você tivesse apagado a sua luz em alguns níveis e a sua memória para você se enquadrar aqui nesse sistema e ser aceito, tá? Então, pode ter vivido situações bem pesadas a nível de vidas passadas, que também precisa de limpeza e transmutação, tá? A leitura de vidas passadas já inicia esse processo lindamente. Também super recomendo a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, vai ajudar você a receber os downloads de tudo para você acessar essas consciências superiores, mas o processo de desenvolvimento pessoal é imperioso, seja por meio de estados meditativos, meditação, tá? Seja banho, seja purificação, seja oração e decreto, para acessar, porque as frequências superiores, elas são mais sutis, então a gente só acessa elas se estiver descarregado de antimatéria, tá? Senão a gente acessa só o inferior, o mundo ínfero, aquilo que está nas dimensões ínferas, ok? Você veio para mudar esse planeta ou beneficiar esse planeta apenas sendo quem você é, só que esse quem você é, você precisa descobrir realmente fechar-se para o ruído externo, tá? Para o barulho que está acontecendo no planeta, na sua família, na sua vida, e abrir. A estrela é semente estelar empática, absorve muita energia, absorve o que não é seu, e aí você pode passar mal, inclusive fisicamente. A missão dupla, que é a semente estelar trabalhadora da luz, servir ao mundo por meio de quem você é,
tá? Então, é realmente trazer uma nova consciência de liberdade de ser, de existir, tá? Relações kármicas, muito forte aqui, você atrai relacionamentos kármicos, energia de Órion, tá? Polaridade, aprendizado de alma e conflitos. Então, existe muito conflitos nas relações, principalmente amorosas ou familiares em especial, tá? Então, assim, o caminho aqui, todo o caminho te leva para casa. Por quê? Porque você tem aquele chamado, essa necessidade, lugar de autoridade, intuição. Então, comece a se movimentar para encontrar, né, essa saída daqui, dessa barreira de frequência, tá? E o pulso da terra, pulso da mãe, tá? É hora de você dar uma diminuída e passar um tempo na natureza para se carregar, certo? Então, é isso, muito lindo. Vamos passar para a segunda opção, porque, como se trata de um vídeo com muitas opções, fica bastante difícil. Segunda opção, coraçãozinho de ametista. A pessoa esquece de pegar a água que toma. Você é uma semente estelar que você traz na sua energia, o que o universo tem para te dizer a respeito disso. Tem muitas sementes estelares encarnadas, tá? E é um ajá. Então, não é uma coisa assim, ó. Tá? É pra gente que ainda não sabia e que descobre. Relembrando, rememórias. Então, tem muitas coisas que você não sabe ainda sobre a sua real essência, tá? Então, buscar essa reconexão. Muito meditação, estados meditativos, tá? Para você encontrar a luz dentro, caminho para sua própria luz e entendimento dos seus ciclos e círculos da vida, tá? 11 é uma questão de despertar que você está vivenciando ou a busca para isso. Pergunte à sua alma. Tudo que você deseja saber, pergunte à sua alma, que ela tem condições de responder, a sua voz interior. Por meio da meditação, você vai encontrar insights. Existe uma necessidade de cura com relação à energia do divino masculino, sagrado masculino, tá? E despertando. Então, assim, você está despertando e, inevitavelmente, você chegará à conclusão de que você tem uma família de alma. Então, que você, né, está nesse planeta, mas não é dele. Porém, é preciso fazer bastante cortes e deixar ir tudo aquilo que te afasta de uma consciência de ficar ancorada nesse plano. Existe muito apego à tridimensionalidade, muito apego à consciência humana. Aqui pode ter uma questão de status ou uma questão de luta para se manter, ou criar um império, ou criar grandes coisas a nível humano. O que para mim vem muito como um equívoco, considerando que você não é daqui, você está de passagem. Não que a gente não possa criar coisas magistrais, porém a gente precisa ter noção do que realmente importa, percebe? Do foco. Aqui é muito necessário estabelecer no foco, na expansão do cardíaco. Aqui você precisa de processos de cura xamânico, se conectar com o xamanismo profundamente, com ancestralidade xamã, tá? Tem uma questão de ancestralidade xamã, Lakota, tá? Para te trazer todo um novo delinear de um caminho de sair da densidade para os planos superiores, mas onde você de fato vai conseguir ser feliz, tá? Existe toda uma necessidade de elevação, seja por conta de propósito e missão de alma, seja por conta de questões a serem resolvidas aqui, que você precisa realmente cumprir, tá? Certo? Você tem ajuda, é muito importante você entender que toda ajuda que você precisa, você pode pedir para o céu, tá? Para o espiritual, para aqueles que estão além, tá? O paraíso na terra, tá? Então, assim, você pode criar isso, só que é muito necessário você trabalhar uma cura. Então, aqui, antes de você ser uma semente estelar, você precisa ser curado para ter a consciência do que isso significa, expandir a consciência. E muitos têm o propósito de trabalhar com cura nesse plano. Então, o primordial não é saber se você é semente estelar, e sim focar no seu desenvolvimento para cumprir a sua missão de alma aqui nesse planeta, tá? Você veio numa encarnação específica para desenvolver essas questões, tá?
e aí você traz bastante coisas, principalmente no que tange ao emocional, que precisa de cura, muito questão de reprogramação psicológica, existe todo um enquadramento num sistema, seja familiar ou seja o humano tridimensional, que está te auto-sabotando, que está te mantendo condicionado a um sistema de valores que não faz mais sentido também, tá? Então, é muito importante ter essa procurar por respostas, fazer as perguntas certas, tá? Realmente entender que vai além esse sentimento de solidão, de confusão, de isolamento que você pode ter sentido, seja na infância, seja na adolescência, tá? Focar nos seus sonhos. Existe toda uma questão de curar o passado, de curar relacionamento do passado, de curar a vida passada bem intensa aqui, para que você realmente desbloqueie o seu caminho e realmente manifeste relacionamento feliz, além de uma consciência, mais do que da consciência de quem você é, e sim qual é o seu propósito, a sua missão de alma, tá? Que isso é primordial, está na frente, tá? Então aqui você tá num tempo de trabalhar essas dinâmicas, tá? Então, por quê? Porque divinos talentos querem se manifestar e a transmissão a partir do coração, toda essa expansão do cardíaco que vai te reconectar com toda a espiritualidade ou com todos os seres que você tem a conexão, independente da sua origem estelar. Aqui está mais abrangente, foca na sua missão de alma, foca no seu desenvolvimento energético, espiritual, consciencial, tá? Também super recomendo a ressonância harmônica do Hélio Couto, que ajuda muito. Pesquise sobre, assista aos vídeos dele, expanda a consciência, certo? Que existe toda uma necessidade de renascimento. Trabalhar bastante com o terceiro raio, que é o raio do amor incondicional, o arcanjo Chamuel, justamente para se curar de traumas emocionais, bloqueios emocionais que você traz dessa e de outras vidas. E também é o raio da inteligência criativa, para realmente se transformar, né, de casulo em borboleta. Então, existe tudo isso para receber a chave da luz e realmente trabalhar nesse plano, levando luz para as pessoas. Existe uma necessidade de você entrar nesse viés, tá? Então, preocupe-se bem mais com a sua missão e com o seu desenvolvimento e expansão da consciência, tá? Realmente se recordar seu plano de alma, o fato da vida versus o destino da vida, ou seja, o seu verdadeiro destino aqui nesse plano. Para mim tá bem claro que são sementes estelares, sim, porém que existe um nível de aterramento excessivo no sentido de estar condicionado ao sistema humano e a um sistema familiar mais rígido, mais estabelecido, mais confortável, porém mais limitante, tá? Existiu mais estrutura a nível de família na vida, porém é uma estrutura que te aprisiona nos níveis de que você ainda sente culpa, por exemplo, de contrariar as regras e os valores daquele sistema, tá? Então existe a nível inconsciente, evidentemente, tá? Você pode até ter clareza disso. Mensagem, energia siriana, encontrando harmonia e balanço. Muito sirianas aqui, tá? Realmente parar de cair, tá? Realmente parar. É como se você estivesse em queda, porque tem mecanismos de codependência, densidade, vícios, deixar. É como se você estivesse se afastando de Deus, tá? Se afastando do divino e estivesse descendo já algumas vidas. Então, precisa trabalhar forte no que tem a codependência afetiva, a necessidade de validação externa de um relacionamento, há vícios de alguma forma, e vícios são os excessos em geral, até pensamento negativo é vício, seja remédio, tá? Seja algum tipo de medicamento, seja vícios, né? Mesmo beber, fumar, mas os outros, energia sexual aqui entra como vício, tá? Então é muito importante parar essa queda livre e realmente se reconectar. O corpo estelar, tem muito uma questão aqui, corpo de luz, cristal de transmissão, tá? Grade estelar, transmissão, ativação. Então, é muito importante fazer trabalhos de cura ou meditação profunda para ter essa reconexão estelar e ativar corpo de luz, ativar Merkaba de proteção pessoal, espiritual, para que você consiga estabilizar a sua energia
e você não fique mais nessa queda livre, tá? Existe todos ciclos kármicos aqui intensos, tá? E eventualmente você tá entrando de novo e não tá percebendo, fica atento, tá? Fica atento, porque os seus mecanismos da forma que você opera no 3D te levam para isso. Existe toda uma programação forte que vai precisar ser reestruturada, libertada mesmo, liberada, para que você comece a vibrar na frequência correta e ter clareza. Tem muito uma questão de clareza, falta de clareza e discernimento, tá? Porque o que é normal para vocês, justamente aquilo que vai te colocar em ciclos que não são legais, ok? Ó. Padrões ancestrais, cura, reescrever, o futuro está invertido, ou seja, ainda não está conseguindo a busca da cura da alma, busca de se libertar de condicionamentos da ancestralidade, tá? A reconexão com a família de luz, com a tribo de alma, tá? Tá todo mundo junto e você está separado da sua tribo porque estava invertido. Então, muito aterramento, meditação, trabalhar com a energia das flores, tá? A cura por meio das flores, aromas, seja banhos, conectar-se com a natureza, para você receber consciência e para você trabalhar a sua energia. Atenda ao chamado. A sua alma está esperando para atender ao chamado. Existe todo um chamado de reconexão aqui, todo um chamado de missão, que por mais que você ache que você está indo no caminho certo, precisa corrigir a rota. Gratidão. Terceira opção, que eu espero que esteja correta, é o obelisco de Ágata. Pronto. Quem é que escolheu a terceira opção, que precisa saber, por favor, qual é o momento? Aqui existe toda uma necessidade de limpeza mental, reprogramação mental, aprender a estar presente, ter foco, abraçar. Um novo caminho, um caminho mais puro, uma nova forma de viver, tá? Mais leve, mais natural. Aqui é muito vencer condicionamento social, crenças sociais, questões de status, questões do que é importante, de estabelecer um centro de importância a partir de uma vida mais genuína, mais simples, até mesmo para alguns é questão de conhecer e trabalhar com o xamanismo, tá? Essa conexão com os povos mais que seria, né, primitivos em termos, porém são genuínos, mais puro, tem essa questão, tá? É todo um alinhamento, tá? Muita energia de Arcanjo Miguel e de Sírios. Então aqui para mim já tá claro que são consciências que vêm de Sírios ou que tem muita conexão com Sírios, mesmo que não sejam sirianas. Precisa trabalhar muito com a energia de Miguel, de Arcanjo Miguel e do Cristo cósmico, tá? Mestre Sananda, Jesus Cristo. Certo? Mika, Senhor desse universo, Sanat Kumara, tá? Você possui conexão, precisa trabalhar para ter esse despertar mais profundo. Tem venusianos aqui também, tá? Soulmate invertido, encontro de alma invertido. Então, são alguns que estão enfrentando algumas dinâmicas relativas a relacionamento tóxico. Talvez você esteja se equivocando sobre quem é o seu encontro de alma, tá? Existe muito uma questão de trabalhar a densidade, libertar a luz, tá? Para que você permita que essa luz brilhe, mas existe toda uma necessidade de trabalhar o alinhamento com essas energias superiores, toda uma transformação na forma de viver, se libertar de vícios, se libertar, né, estabelecer a meditação como um hábito, oração e decreto vai te ajudar muito, processos de cura da alma, processos de expansão da consciência, estados meditativos, né, expandidos, vai te ajudar a ter essa reconexão para lidar com o lado luz, o lado sombra, com as suas encarnações trevosas, com as suas, né, um aterramento a partir de um espaço saudável. São pessoas que não estão aterradas de uma forma saudável nesse plano, seja por excesso, seja por falta de aterramento, seja porque não quer manifestar algo aqui, porque quer partir, tá? Tudo isso aqui você carrega.
na sua energia. Então, sim, você é uma consciência estelar encarnada e muitos trazem bastante problemas porque precisa ativar o corpo de luz, a Merkaba de proteção espiritual, conexão com o mestre estelar, tá? Reconexão com a família de alma, para que tenha proteção. Existe dificuldade em estabelecer limites nas relações, tá? Sejam familiares, sejam afetivas, seja amizade, você oferece muito para as pessoas, são pessoas muito generosas, que doam demais, e aí precisa ter esse equilíbrio. Tá? Está abrindo, é para você, né? Existe toda uma abertura, é como se uma rosa tivesse irrompendo-se, né? É por você, para você que isso está acontecendo. Todo um novo conhecimento, toda uma nova vida, tá? O que aconteceu antes não é sobre você, tá? Não é quem você é. E o que está acontecendo agora é justamente essa abertura da rosa, tá? Então, entender que existia muita coisa que você não tinha consciência, que você vai começar a chegar a informações novas, justamente para te colocar num cenário mais iluminado e mais bonito, tá? São pessoas que trazem toda uma encarnação com bastante dificuldade, com bastante perda, com bastante tristeza, solidão, isolamento, tá? Alguns até depressão. Nasce uma nova idade, ou uma nova era. Nascimento de novas criações. Os sonhos e um novo mundo que vai se manifestar dentro, a partir de dentro e fora de você. É um tempo de você recolhimento, de estar recolhido, de você pensar, ter o autocuidado, de você realmente poder se cuidar, tá? Energia de Mãe Maria aqui. Estrela Mãe, como você pode ser a mãe de si mesmo, tá? Responda ao chamado. O que a sua alma está... o que a sua alma precisa para que você possa responder ao chamado. Todo um chamado aí de um despertar mais profundo, consciencial, transformação. É muito uma necessidade de cura de DNA, tá? Processos de cura, de troca de DNA, de ativação de DNA, no sentido de supressão de defeitos, de questões de DNA alterado, seja por ancestralidade humana ou seja por processos, tá? Tá. O que você está esperando para atender o chamado da sua jornada, tá? Existe aqui muita energia pleidiana de quem escolheu essa opção, tá? Origem estelar Andrômeda. Essa aqui é a mais política, assim, que tem mais gente, tem Lira, Andrômeda pleidiana, tem até Alcione, além de Sirius. Tá. Tem também Arcturiano. E você pode ter fractal de alma em vários desses locais, além de outros lugares. Outros que estão nesse mecanismo de codependência ou de negativos. Densidade, vícios, é como se estivesse abandonando Deus, caindo, tá? Então, cuidado, o que você está vivenciando de padrão repetitivo, começar a trabalhar e quebrar esses padrões, crenças que não tem ele aproveitado, inclusive principalmente no que tange a relacionamento amoroso, troca sexual, troca afetiva, vícios em geral, tá? É como se você estivesse caindo mesmo, caindo, despencando, tá? Mensagem, energia siriana, alcançando harmonia e equilíbrio, existe muita cura por meio dos sirianos aqui que você pode receber, tá? E você não está sozinho, por mais que você sinta isso. Isolamento, conexão física, comunidade. Então, é muito importante você buscar ajuda para lidar com os mecanismos de codependência, tá? Agora não é tempo de agir, mas é muito você se preparar para agir, para ter uma reconexão espiritual mais forte, um despertar espiritual mais forte, mas buscar esse trabalho de cura, tá? Porque existe aqui muitas questões que já vêm de vidas passadas ou de outras frequências que te aprisionam, uma palavra é essa, numa frequência que não é legal. E aí você não vai conseguir manifestar a sua liberdade consciencial de semente estelar,
É como se você estivesse entregando o seu poder para o outro, já tivesse feito isso e precisasse percorrer um longo caminho para a retomada do poder pessoal e espiritual. Tem muitas questões que envolvem sexualidade aqui, desce de outras linhas do tempo, tá? Certo? Então, é muito importante usar o arquétipo da fênix, porque existe uma necessidade de renascimento em muitos níveis, de encerrar ciclos, tá? De trabalhar a cura profunda da alma, porque existe toda fragmentos de alma por conta de situações muito densas que você viveu. Existe toda uma questão com a sexualidade para trabalhar abuso da energia sexual, seja nessa ou em outras frequências, tá? Existe conexão com alma gêmea trevosa, seja encarnada ou não, que esteja drenando a sua energia. Então, todo esse processo de libertação e como você pode ensinar a si mesmo, ser o seu próprio professor. Aqui fala muito de força de vontade, de autodeterminação e de foco para você trabalhar esse espaço de cura da sua alma, porque você vai se conectar. Todo o processo ele é de autocura e, excepcionalmente, ele pode ser de curas com a consciência superior, tipo o Mestre Larion, tipo Jesus Cristo, Mestre Sananda, tá? A gente pode receber cura, sim, do divino, mas existe muito toda uma potencialidade da nossa própria energia conseguir se curar, de desenvolver esse processo de autocura, tá? Então é isso que é importante, porque você precisa começar uma vida nova livre, tá? Existe toda uma reconexão com a fraternidade da luz que é necessária, tá? Com os raios solares, tá? Aqui aparece o raio 32, você pode pesquisar sobre, que é raio da divina graça, a lei da eficiência. Você precisa entender o caminho da devoção consciente, o caminho da purificação consciente, o caminho da busca espiritual mais eficiente, a partir de um espaço genuíno de coração, de verdade, de entrega, de rendição. Isso vai te ajudar muito. É preciso reconhecer que é preciso ajuda, e toda a espiritualidade da luz ela está disponível. Então busque fazer oração de São Miguel Arcanjo, as invocações de São Miguel Arcanjo, pedir, se conectar com Cristo, que aqui você precisa de fato se conectar com a espiritualidade crística para ter ajuda, porque existem situações que te puxam muito para a densidade, tá? Certo? Não só nessa vida, como em outras frequências, ok? Tá tudo intercomunicando, ao contrário do que imagina, tá? Sair da consciência de massa, pessoas apegadas à consciência de massa, apegada à opinião alheia, precisa de uma nova vida, tá? Precisa renascer para a vida, renascer para a real natureza de quem você é, que é justamente uma semente estelar, um filho das estrelas. Que lindo, né? Então, mas é preciso voltar ao seu centro, trabalhar a sua energia. Você está muito desconectado da luz, tá? De verdade. Gratidão. Drusa de ametista. Quem escolheu essa opção é semente estelar. O que está fazendo nesse plano? Qual é o processo? Esse é um momento de foco com a reconexão, com o despertar mais profundo, principalmente do cardíaco superior, com centro de força, a Merkaba de proteção pessoal, corpo de luz, tá? A busca por esses assuntos, a busca por meditação profunda, por estados alterados de consciência ou de meditação profunda vai te trazer muita clareza, tá? Existe uma necessidade de cura e ancoramento do seu eu angélico. Toda essa energia angélica é preciso ser trabalhada para te auxiliar a transmutar a energia aqui, porque aqui são pessoas que são grandes transmutadoras de energia, acabam absorvendo muita coisa do coletivo, da família, dos coleguinhas. Então, se você não aprender a transmutar a sua energia, você fica na densidade, assim, tá? Você pode até manifestar patologia física. São sementes estelares altamente empáticas, tá? Canalização. Então, assim, você veio para canalizar, você veio para trazer uma nova consciência para esse planeta. Você ainda não conseguiu acessar, eventualmente, porque precisa expandir o seu processo, ou de mais purificação, ou de mais reconexão com a sua mônada,
ou com seus mestres estelares, ou com os seus mestres superiores, tá? Também aqui existe muita falta de confiança, autossabotagem e culpa, que faz com que você tenha dificuldade para acessar um novo ciclo, apesar de você estar num processo de despertar avançado já. Existe toda uma questão de culpa, existe toda uma necessidade de chamar de volta para si ou de curar questões de fragmentos de alma, de situações que você viveu nessa e em outras vidas que produziram grandes traumas e que a sua alma tenha se fragmentado. Então, existe muita fragilidade no seu corpo emocional, tá? E no seu corpo astral, digamos assim, tá? E a sua voz interior, confiar em si mesmo, confiar na sua visão, porque virá o som da sua alma precisa ser expressado, tá? E você mesmo se dar ao trabalho de se conectar com essa parte mais profunda, confiar em si mesmo, não se deixar abalar por perseguições ou limitações de nenhum gênero. Se a gente esperar condições perfeitas, a gente não faz nada. As grandes pessoas que fizeram grandes trabalhos sofreram grandes limitações de todos os níveis nesse plano. Merkaba de proteção pessoal, ativar a Merkaba de proteção pessoal. Eu sou ativar a Merkaba de proteção espiritual, eu sou ativar a Merkaba de proteção espiritual, meditação, tá? Os decretos, o ancoramento, buscar reconexão com a sua família de luz, tá? Ativar, chamar eles, pedir, por favor, me ajude, me auxilie, me guiem. E o raio pink da Lei de Nada, tem muita conexão com Lei de Nada, que é o complemento divino do Mestre Sananda, Jesus Cristo, tá? Assim, buscar essa conexão com Lei de Nada, tanto para acessar registros akáshicos, que ela também é guardiã, quanto para você conhecer o seu plano, tá? Seu plano sagrado existencial, e porque muito umas consciências voltadas ao serviço espiritual aqui nesse planeta e para estabelecer a sabedoria do divino feminino, a restauração da energia do divino feminino sagrado, do respeito, do valor, da dignidade. Então são consciências que vieram encarnar justamente para trabalhar com mulheres, para ajudar mulheres a recuperar o poder pessoal, a recuperar a dignidade, a se libertar de relacionamentos abusivos. Então, são consciências que passaram por bastante sofrimento também, seja no que tange ao masculino, tá? Certo? Tem muitos que poderiam ser rebeldes na infância, ou ter grandes problemas com poder e autoridade, ou com a figura paterna, tá? Justamente por essa questão de abuso. Tá? Você pode fazer a alquimia sagrada, número 7, das suas vidas e transmutar tudo aquilo que é negativo em pura luz, vencer todos os medos, tudo aquilo, todos os monstros no armário que eventualmente coloca numa posição de muito medo e um medo inconsciente que não se explica. São consciências também algumas que são muito tristes desde que nasceram, carregam grande tristeza, carregam culpa, carregam inconformismo, carregam rebeldia, carregam coisas que elas não sabem explicar, mas porque já vem muito forte todo esse chamado para o trabalho de transmutar essa energia e de limpar os próprios abusos que suportaram nas vidas passadas, no que tange a própria energia feminina. Você deve pedir ajuda vinda do céu, tá? Muito por meio da música, a música mais elevada, aquelas frequências elevadas, sejam angélica, arcangélica, aquelas que abrem portais, tá? Em hertz para cura. E tem muito uma necessidade de recuperar fractal de alma, tá? Que sofreu abuso sexual, que é escravo sexual no umbral, tá? Então aqui existe coisas relativas à sexualidade, de resgate de fractal de alma, seu mesmo no umbral, que você precisa fazer um trabalho sério com relação a isso. Quem puder fazer leitura para ter direcionamento para cura desse tipo de questão, porque parte de você sofre muito e isso justifica a tristeza que você carrega e os medos inexplicáveis que você carrega inconscientes, tá? Então, realmente é necessário fazer todo esse trabalho de resgate das suas próprias partes e toda essa abertura por um trabalho em prol do feminino, tanto para expandir a consciência, tanto para a cura, quanto para instituir uma nova ordem de mulheres sacerdotisas nesse planeta. Uau! Todos os caminhos te levam para casa.
realmente é recuperar o seu lugar de autoridade, sua intuição e se movimentar para a direção que a sua intuição mandar, tá? Buscar a conexão com a sua família de alma, tem bastante sirianos aqui, arcturianos, Órion, andromedanos, alguns de Lira, bem poucos de Lira. Parece uma pessoa apenas é de Alcione B. Ó, muitos sirianos, chama azul. Precisa ativar muito a chama azul, muita conexão com o primeiro raio, Arcanjo Miguel, Lei de Fé, Lord Sirius, tá? Preciso acessar o computador central de Sirius para alterar presente, passado, futuro, cura celular, resgate de alma, resgate fractal de alma, cura de fractal de alma, quebra de pacto de escravidão sexual, quebra de pacto de submissão, de servidão, tá? Despertar espontâneo, trabalhe isso, ativações, tempo de integração, ainda está num processo que é muito primário, você pode avançar muito mais rápido, saia do ego, dê voz à sua alma e sua intuição, tá? E nos seus braços, né? Seguro nos seus braços, render-se, tá? Render-se. Abraçar as oposições, extremidades da vida, entender que você pode ter ajuda, que você é amado, que você pode ser protegido. Se você não pela família humana, pela família estelar, pela espiritualidade, se não pode contar com seres humanos, você pode contar com seres da luz. Eu falo de um espaço de quem vive isso todos os dias. Você não está sozinho. Abrace, né, o seu propósito, o seu caminho, ou ser especial que você realmente siga o seu norte verdadeiro. Então, busque qual é o meu norte verdadeiro, qual é o meu verdadeiro caminho, qual é a minha verdadeira face, qual é a minha verdadeira natureza, da onde eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu. São perguntas extremamente relevantes, tá? Saltar. Falei que tem energia andromedana, aventuras, dizer sim para a mudança. Vencer as resistências, de ficar preso e no 3D, criando matéria aqui, são muitas pessoas focadas em sucesso material, cuidado e profissional, você está desperdiçando energia, você está desperdiçando vida, você está desperdiçando a oportunidade de entrar no seu processo ascensional sério, tá? Que é isso que a sua alma deseja. A cura celular arcturiana, né? Tem muito, eu falei que tinha arcturianas, a questão de cura física e emocional, troca de DNA, precisa, esse tipo de procedimento, se faz em processo de cura, né? Eu trabalho muito com energia angelical, xamanista angelical, em rituais xamânicos angelicais, para trabalhar essa questão com cura. Tem gente que trabalha na mesa quântica, tem gente, né, o Hélio Couto trabalha com a ressonância harmônica. O importante é entender que você precisa de cura em muitos níveis e resgatar esses fractais de alma, tá? Que estão negativados. A energia da criança dourada. Lugar da criança, questão do resgate da criança interior, tá? Inocência, presentes raros. Você tem uma capacidade de brilhar intensamente, tá? Só que isso foi suprimido pelas encarnações que você teve e pela negatividade, ou a antimatéria que você absorveu e que agora precisa liberar, curar, transmutar, ressignificar, cura celular, cura de DNA. Confie no tempo divino, falta muito confiança aqui. Se você não é capaz de confiar em seres humanos, confie na espiritualidade, tá? Eu sei que você viveu coisas terríveis e tem memórias que não são agradáveis, seja com relação a pessoas, seja consigo mesmo, porque você lida com coisas muito profundas desde que você se considera por gente, porque você já carrega isso de outras vidas, mas é preciso confiar em alguém, confie no divino, comece a caminhar, tá? Confie e se movimente. Agora é tempo de você avançar, caminhar, seguir em frente, buscar um nível de cura e de autorreconhecimento melhor. A missão dupla é trabalhador da luz, semente estelar. Você está aqui servindo ao mundo a partir do centro que você conseguir ser quem você é. O ser especial e único que você é. E que você ainda não conseguiu manifestar porque você se diminui para poder caber nesse mundo 3D sem graça, chato, limitado e que não pode te oferecer satisfação. Porque você não é daqui, você está aqui. Gratidão.
está feito, está selado, assim já é.